Olá, boa noite. O Roda Viva faz hoje o seu terceiro programa da série especial para discutir aqui as ideias e também o jogo político da corrida presidencial deste ano. Essa série de 3 entrevistas, ela começou e convidou os 3 candidatos à presidência da República melhor colocados nas pesquisas de opinião pública. Começou no dia 14 de junho, com Marina Silva, que é candidata do Partido Verde. Depois, na semana seguinte, veio o candidato do PSDB, José Serra. E hoje, a nossa convidada é Dilma Rousseff, a candidata do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, com quem nós vamos dar sequência aqui ao debate em torno da eleição presidencial deste ano. Dilma Vana Rousseff nasceu em 14 de dezembro de 1947 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem formação em economia. O sobrenome Rousseff vem do pai, nascido na Bulgária e depois naturalizado brasileiro. O site pessoal dilmanaweb.com.br traz a biografia da candidata. Os tempos de criança em Belo Horizonte, da adolescente que estudou em colégio de freiras e da jovem que, após o golpe militar de 64, começou militância em organizações de esquerda que combatiam a ditadura, algumas delas ligadas à luta armada, como a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a VAR Palmares. Mesmo usando codinomes para escapar da repressão, Dilma Rousseff acabou sendo presa em São Paulo em 1970. Condenada pela Justiça Militar, ficou 3 anos detida e também foi vítima de tortura. Libertada no final de 72, voltou para Minas Gerais e no ano seguinte foi para Porto Alegre, onde retomou os estudos na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após a lei da anistia, em 79, ela se filiou ao PDT de Leonel Brizola e começou vida profissional na Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Em 93, assumiu a Secretaria Gaúcha de Minas, Energia e Comunicações no governo Alceu Colares, cargo que voltou a ocupar depois no governo Olívio Dutra. Filiada ao PT desde 2001, Dilma Rousseff integrou o grupo de transição do eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sequência, assumiu o Ministério das Minas e Energia, onde ficou até 2005, quando foi para o Ministério da Casa Civil da Presidência da República, substituindo José Dirceu, demitido no escândalo do Mensalão. Nesse período, ela enfrentou situações delicadas, como o escândalo dos cartões corporativos e a CPI do apagão aéreo, entre outros. Também enfrentou um linfoma, um tipo de câncer, em 2009, que superou no mesmo ano após várias sessões de quimioterapia. Figura central do governo, logo começou a ser apontada como nome forte à sucessão do presidente Lula. Sua pré-candidatura se consolidou dentro do partido e no último dia 13 de junho, ela foi oficializada candidata do PT à presidência da República nas eleições de 2010. E os jornalistas convidados para o programa de hoje. Conosco está aqui o jornalista Sérgio Dávila. O Sérgio é o editor executivo do jornal Folha de São Paulo. Também o jornalista Germano Oliveira, que é chefe de redação da sucursal do jornal O Globo, em São Paulo. O jornalista Luiz Fernando Rila, que é editor executivo e coordenador da cobertura eleitoral do Grupo Estado. E a jornalista Vera Brandimarte, que é diretora de redação do jornal Valor Econômico. Aqui ao meu lado está Paulo Caruso, que com o seu talento e as suas charges captura aqui os programas e os momentos mais importantes do nosso programa. E ao meu lado está também aqui minha colega da TV Cultura, a repórter Cristiana Alcalá. Ela apresenta aqui as perguntas que foram enviadas antecipadamente, porque nós estamos hoje com o programa pré-gravado na TV Cultura. E as perguntas foram mandadas aqui pelo nosso endereço eletrônico. Quero lembrar você que o Roda Viva, que a TV Cultura exibe simultaneamente através da internet, ele também é retransmitido para todo o país através da TV Brasil e das emissoras da rede pública de televisão. Candidata Dilma Rousseff, boa noite, muito obrigado pela participação aqui no Roda Viva. Boa noite, Heródoto. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Luiz Fernando Rila. Boa noite, Vera Brandimarte. Boa noite, Germano Oliveira. E boa noite, os nossos telespectadores. Claro. Candidata Dilma Rousseff, numa época como essa, uma época de campanha eleitoral tão intensa, especialmente dos grandes partidos, eu suponho que para bancar uma campanha dessa é necessário dinheiro, muito dinheiro, obviamente, porque ninguém faz campanha no país sem dinheiro. A senhora é favorável às chamadas doações ocultas aos partidos políticos, onde as empresas doam ao partido, mas o público, o eleitor, o cidadão não fica sabendo para quem aquele dinheiro é destinado? Não, não sou, Heródoto. Eu sou a favor de doações bastante explícitas e transparentes. Até porque o público tem o direito de saber de onde vem o dinheiro que financia as campanhas. Agora, eu sou a favor de uma reforma política. Acho que o Brasil precisa de uma reforma política
para que haja financiamento público de campanha, para que haja também voto em lista, para que haja um reforço dos partidos, porque nós já estamos numa fase da democracia em que é importante a gente reforçar os partidos e também para melhorar a governabilidade do país. Essa reforma é com mini constituinte ou sem mini constituinte? Olha, eu acho que seria prudente que fosse com uma constituinte exclusiva, uma constituinte específica para tratar desta questão. Ministra Dilma, boa noite. Boa noite, Sérgio. O país cresce hoje em ritmo chinês, mas um dos gargalos desse crescimento é justamente, desculpe, o setor de infraestrutura. Portos, aeroportos, estradas, todos têm problemas no Brasil. A senhora foi uma das ministras-chave do governo Lula. Por que o eleitor deve esperar que o seu governo vai ser diferente nesse setor? Sabe por quê, Sérgio? Porque o Brasil, até 2002, tinha perdido completamente a cultura do investimento em infraestrutura. Fazia mais de 20 anos, 25 anos, que não se investia de forma sistemática em logística, energia elétrica, para não dizer saneamento, todas as obras de habitação que são necessárias no país e também recursos hídricos, metrôs, enfim. O Brasil vinha num processo em que não só não investia, como não fazia projeto e não fazia planejamento também. Um país da extensão do nosso e com as demandas do nosso precisa de planejar. Daí porque ninguém pode alegar que não tinha como saber que havia um apagão no Brasil. Apagão aí eu estou chamando um racionamento de 8 meses. Porque uma coisa é faltar energia física, energia, megawatt. Outra coisa diferente é numa rede de mais de 100 mil quilômetros ou de quase 100 mil quilômetros, você ter um raio, você ter uma queda, você ter um problema de manutenção específico, que você pode solucionar imediatamente, né? Então, nesse processo, nós chegamos no governo e aí falam muito para mim o seguinte: vocês não tiraram do papel as obras. Quem dera que elas estivessem no papel. Porque estar no papel é ter projeto básico, projeto executivo, projeto ambiental. Sem o que a legislação vigente no país não permite que você nem licite as obras. Então, nós colocamos as obras no papel e hoje, muitas vezes dizem, não, mas o PAC não está andando. Como não está andando? O PAC teve já um desembolso de 70% de todos os mais de 650 bilhões de reais que ele vai gastar no período até 2010. Além disso, são obras muito concretas. Aqui em São Paulo, né, nós participamos do Rodoanel com 1 bilhão e 200 milhões saídos do Orçamento Geral da União. Participamos de Heliópolis e Paraisópolis, né, urbanização. Participamos de todo o processo das represas de Billings e Guarapiranga, né, que é a retirada da população. Nós é que financiamos e demos dinheiro para fazer isso. Eu tenho certeza que todos vocês sabem que uma hidrelétrica dura no mínimo 5 anos para ser feita. Hoje eu posso falar com uma certa certeza que é no máximo 5 anos, já foi no mínimo. A gente está conseguindo fazer em 4 anos e meio ou 5. Nós temos 3 das maiores hidrelétricas do Brasil licitadas, 2, Santo Antônio e Giral, iniciadas. Fizemos gasodutos que ninguém dizia, muitos diziam que a gente nunca faria. Urucu, Quari, Manaus. Fizemos um outro gasoduto de 900 quilômetros que liga o sistema sudeste ao nordeste, que é o Gazene. Está em construção, e é uma obra gigantesca, a interligação da Bacia do São Francisco. A Transnordestina é uma realidade. Agora, em julho, eles vão ter quase 10 mil pessoas trabalhando na obra. Nós vamos concluir esse ano de 2010 até Anápolis, né, a ferrovia Norte-Sul com quase
1.300 quilômetros, um pouco mais de 1.300 quilômetros. No passado, um governo fez 90 e poucos, vou botar 98, e o outro fez uns 160, é um pouco menos. Veja você que houve no Brasil um esforço enorme de voltar a investir. E voltar a investir também implica na necessidade de se ter pessoas capacitadas, engenheiros para fiscalizar, engenheiros que também definam os projetos e licitem ou contratem e fiscalizem a contratação. Candidato, uma área em que tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Lula parecem ter tido uma atuação tímida é a área de segurança pública. Eu digo isso porque a questão da violência e a questão das drogas aparecem aí nas pesquisas entre as principais preocupações dos brasileiros. Caso a senhora seja eleita, o que a senhora pretende fazer de diferente nessa área? A senhora já fez um alerta em relação ao crack. Quais são os planos da senhora para mudar esse cenário? Rila, sabe que eu considero que está em curso um projeto, um programa de segurança pública, que eu acredito que vai funcionar como uma espécie de referência nos próximos anos, né? É justamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro, nessa parceria do governo federal com o Sérgio Cabral, governador, e com o Eduardo Paes, prefeito. As UPPs? As UPPs. Porque o UPP é uma concepção que eu acho que tem todo um processo que parte, primeiro, da ação repressiva, da afirmação da autoridade. Isso daí está baseado, primeiro, na criação da Força Nacional de Segurança Pública, porque virava e mexia, se era obrigado a chamar o Exército não é especializado para fazer segurança pública, né? Então, se criou uma Força Nacional de Segurança Pública por cima das polícias civis e militares dos estados e do Corpo de Bombeiro, selecionando aqueles considerados os melhores, foram treinados e capacitados. E sempre são enviados aos estados quando é necessário um contingente para atuar firmemente. Especializou-se a Polícia Federal em policiamento de fronteira, de uma forma assim, muito efetiva, a ponto da gente agora estar na fase de comprar os veículos de tripulação remota, ou seja, aqueles que não são tripulados por pessoas, que muitas vezes são usados só para operações militares e que nós vamos usar para operações não militares. Soma-se isso tudo também com a questão do sistema penitenciário, os presídios de segurança máxima, para você separar a liderança do crime, tá, da massa carcerária. Porque senão presídio vira, e nós já vimos vários acontecimentos disso, vários fatos que ilustram isso que eu estou falando, vira a plataforma do crime. Junto com isso, é necessário que o Estado volte para alguns territórios, principalmente onde moram as pessoas de mais baixa renda do país, e que o Estado brasileiro tinha se afastado. E isso, se afastar, significa volta a investir em habitação, volte a investir em saneamento básico, esgoto e água tratada, faça muitas vezes que esses lugares sejam acessíveis, o caso lá do Alemão, que seguramente o Germano deve conhecer, que é o teleférico. E volte também a aplicar em equipamentos urbanos, junto com todas as políticas do PRONAS, mobilização das mães, nos Mulheres da Paz. Agora, a grande característica que eu acho que tem esse projeto, e por isso ele chama Unidades de Polícia Pacificadora, é perceber que o crime, ele ocupa um território, e esse território, nele, ele se estabelece e passa a ser um poder civil, um poder paralelo ao poder do Estado. Por isso, são territórios em que você tem de ter uma política de conquista do território. Não basta só se ocupar com as forças de segurança, você tem de fazer. Quantos presídios foram construídos, candidato Tilma? 4. 4? 4. Agora, durante muito 4 tempo, eu não sei se você sabe, Heródoto, as vagas não foram, cada um dos presídios tem 250 vagas. Durante muito tempo, nós tivemos dificuldade de ocupar os presídios, esses 4 presídios, porque havia resistência de alguns estados para transferir seus presos de alta periculosidade. Então, 4 não é muito pouco?
Eu acho que tem de ser construído mais presídios de alta periculosidade, Ministra, tantos quantos forem necessários para que a gente combata e derrote o crime. Não acho que a gente pode negociar com o crime atualmente. Acho que essa experiência do Rio, ela é uma experiência que está sendo bem sucedida. Houve uma redução do controle muitos lugares eram favelas, estão sendo transformadas em bairros populares. E isso resulta, eu acho, em benefício de todo o Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, acho que os presídios de segurança máxima são importantíssimos. Porque aqui você tem como base do crime, os presídios. Eu tenho visto, o Serra também fala quase a mesma coisa, eu vi agora. A diferença é que nós não fizemos quase a mesma coisa, nós fizemos um pouco diferente. Eu tenho visto o perfil de vocês dois, é muito parecido. Os dois foram ministros, lutaram contra a ditadura no passado, foram ministros, tiveram uma formação igual de economistas. Penso quase a mesma coisa em muitos dos assuntos que a gente coloca em discussão. Eu temo não concordar contigo. Os tucanos dizem que a senhora é despreparada, que o Serra é mais preparado e que a senhora seria um poste que o Lula vai eleger. A senhora se considera um poste? Você sabe o que eu acho? Eu acho que fazem uma confusão deliberada entre experiência eleitoral e administrativa. Ninguém desconhece o fato que eu tenho experiência no governo federal. Nos últimos 5 anos e meio, eu coordenei todos os programas do governo do presidente Lula que tem aprovação de 76% da população. E eu tenho orgulho disso. Nunca escondi esse fato. Mais do que isso, eu conheço o governo e conheço o Brasil porque nós não gerimos a partir só de Brasília, né? Nós fomos em todos os estados, discutimos com todos os governadores, sejam eles de que partido for, e com todos os prefeitos. Uma coisa de nós, ninguém diz, que nós não tivemos uma relação republicana com todas as esferas. Portanto, a experiência administrativa eu tenho bastante, presidi o conselho da Petrobras nos últimos 7 anos e meio. Conheço bastante bem a área de petróleo, gás e energia elétrica. Conheço perfeitamente também problema de município. Eu fui secretária da Fazenda do município de Porto Alegre. E sempre fui dessa área de energia e telecomunicações e mineração num período da minha vida, como 2 vezes fui secretária no Rio Grande do Sul. Agora, eu concordo contigo. Eu não tenho experiência eleitoral, mas fico pensando às vezes, Germano, se isso não é uma vantagem num quadro em que existe tanto desgaste da atuação política. Eu, pessoalmente, lamento, porque nesse processo eleitoral tão curto de pré-candidatura, e agora a partir do dia 5, né, de candidatura efetiva, eu tenho tido um contato muito importante, eu acho, com a população. E tenho aprendido muito em termos de retorno do que a população acha desse processo que nós tivemos. Muito difícil, acho que eu entendo, compreendo que alguns queiram dizer que eu sou um poste. Agora, acho que isso não me transforma num poste. Ministra, a candidata Marina Silva disse aqui no Roda Viva que, se eleita por um partido pequeno, né, como o PV, ela pretendia governar com PT e PSDB, unindo esses 2 partidos. Muitos julgam que na raiz de vários dos problemas da política brasileira nos últimos tempos está essa divisão entre os 2 partidos de centro-esquerda. A senhora, e nessa divisão, está hoje a oposição, não reconhece muito das coisas que o PT fez, como os investimentos em infraestrutura, da mesma forma como o PT insiste em que, na herança maldita, sem reconhecer que sair do processo inflacionário que o Brasil enfrentava foi uma tarefa dificílima e que tinha custos, teve custos muito altos. A senhora, se eleita, pretende ter alguma aproximação com o PSDB ou esse vai continuar sendo o seu grande opositor? Ora, Vera, você sabe, eu acredito o seguinte, acho que em eleição
a gente deixa claro as nossas diferenças, faz toda a disputa política. Mas ninguém governa se não governar para todos. Ninguém governa um país como o Brasil se você não governar para todos os brasileiros. E aí, se a oposição não for uma oposição raivosa, nem uma oposição que é contra e que de uma certa forma ou de outra quer desestabilizar o governo, eu acho que se pode governar com todos os partidos, se eles quiserem. Agora, não se pode impor isso para partido nenhum, porque a gente vive numa democracia. Agora, é obrigatório que se governe para todos os partidos, quando eles são o governo dos estados ou dos municípios. Acho que isso é uma obrigação, é um compromisso republicano. Eu acredito que nós temos diferenças, eu não acho que nós somos todos iguais. Acho, inclusive, que a realidade demonstrou isso. Eu entendo o imenso esforço feito para sair da inflação, né, do processo inflacionário. Nós recebemos o país com 2 dias de inflação. Recebemos o país... Estava fufanhado, estava funhanhado. Isso foi falado por um nosso, aliás, companheiro de você, jornalista, muito, a senhora disse que muito concordou interessante. também, Não, eu acho que afunhanhado é uma palavra assim, que mostra uma situação de estagnação, desemprego e desigualdade muito forte. Então é uma coisa meio afunhanhada. Agora, a melhor dele não era afunhanhado. Sabe qual é a melhor dele? É cara de ué. Como eu sou de Minas, acho que cara de ué é assim uma síntese mineira de uma cara que mistura surpresa e perplexidade. Cara de ué. Ele dizia que alguns tinham cara de ué. Ministra, falando um pouquinho de educação, a nossa telespectadora Delma Regina, ela é de Campinas, interior de São Paulo, quer saber quais são os seus planos para melhorar o ensino nas escolas públicas do país. E aproveitando aí essa carona, a Mariana Juste, que é de Santa Bárbara do Oeste, também interior de São Paulo, quer saber o que a senhora faria, caso eleita, para incentivar a leitura no país. Primeiro, eu queria responder essa questão da leitura. Eu acho que o Brasil tem de perseguir esse diferencial, tem de voltar a ter aula de leitura, ter incentivo à leitura. Aquilo que se fazia tradicionalmente em todas as escolas do país, que era pegar um momento da aula e as pessoas lerem em voz alta uns para os outros. Eu, pelo menos, li muito, né, com a professora corrigindo e às vezes pronunciando errado, mas com isso a gente aprendia e não só interpretava o texto também, que é a grande questão. Acho que isso e matemática são 2 questões fundamentais para as nossas crianças. Agora, eu queria dizer para você que eu acho que nós fizemos um grande esforço na área de educação e que muito tem a ser feito ainda. Mas esse grande esforço se deu desde a creche ao pós-graduação. Eu queria destacar algumas coisas. O meu compromisso é com a educação de qualidade. Acho que nós precisamos de dar aos alunos desse país educação de qualidade. É impossível dar educação de qualidade, gente, se a gente não colocar o professor no centro da questão. E colocar o professor no centro da questão significa voltar a valorizar a profissão do professor. Para isso, é necessário um salário mínimo. Nós demos um passo com um piso nacional do magistério, que hoje estaria em torno de R$ 1.044. Nós demos um primeiro passo, que eu ainda acho que é tímido. Uma segunda questão é formação continuada dos professores. É impossível que os nossos professores do ensino básico e do nível médio não tenham formação universitária. Nós temos, portanto, feito todo um esforço, aumentando as escolas federais, né? Nós criamos 14 escolas federais, 13, se eu não me engano, estão em implantação, algumas já implantadas, 12 implantadas, uma em implantação e outra em fase de início, né? Que é a Universidade da América Latina, UNILA. Isto é muito importante para que a gente forme o professor. Ao mesmo tempo, o ProUni,
que levou a, hoje, já teve 700 mil bolsas, mais ou menos, hoje você tem 500 mil sendo utilizadas. E, além disso, eu penso que tem uma questão que é fundamental, é ensino profissionalizante. Houve uma lei em 98 que proibia a União de fazer escolas profissionalizantes, escolas técnicas. Por que proibia? Porque condicionava você fazer escolas técnicas a ter manutenção, né, dada por quem? Dada pelo Estado ou município. Se o Estado ou município tivesse qualquer problema, e tinham, todos nós sabemos que tinham, não se fazia escolas técnicas. Então, eu sou a favor de fazer escola técnica em cada um dos municípios brasileiros com população igual ou maior que 50 mil habitantes. Nós vamos fazer agora aqui o nosso primeiro intervalo aqui no Roda Viva. Eu quero apresentar também os nossos convidados que estão aqui no estúdio. Está aqui o deputado estadual Rui Falcão, que é também vice-presidente nacional do PT. Conosco também Clara Ante, que é assessora da campanha da Dilma Rousseff, nossa convidada de hoje. E também o deputado federal pelo PT de São Paulo, Antônio Palocci. Nós fazemos um intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Bem, nós voltamos aqui com o Roda Viva, que hoje faz o seu terceiro programa da série de participação dos principais candidatos à presidência da República. Isso nas eleições presidenciais deste ano. Nossa entrevistada de hoje é a candidata do PT, Dilma Rousseff. Candidata Dilma, agora há pouco a senhora falava a respeito de energia, etc. Queria perguntar o seguinte, energia paga quase 50% de imposto no país. Banda larga paga 40 e tantos por cento. Gasolina paga mais de 50% de imposto. Então, só nesses três produtos, as pessoas pagam quase metade daquilo, né, da tarifa ou do produto, quase 50% de imposto. Alguns setores estão dizendo que isso é responsável pela desindustrialização do país, associada a câmbio baixo, etc, etc. Então, a minha pergunta é o seguinte, a senhora acha que o país está passando realmente por uma desindustrialização? E seria possível baixar esses impostos, caso a senhora venha a ser presidente da República, pelo menos desses três setores que eu citei? Olha, Heródoto, eu não acho que o país esteja passando por uma desindustrialização. Até acho que nós temos aumentado, inclusive introduzido segmentos novos na indústria brasileira. Eu vou te dar um exemplo. A indústria naval. A indústria naval, que foi a segunda maior indústria a brasileira, era a segunda maior indústria do mundo na década de 80. Atrás de nós tinha, aliás, na nossa frente tinha o Japão. E atrás vinha a Coreia. O processo a crise da dívida, mais a forma pela qual foi feito o processo de ajuste da dívida no Brasil, levou aqui no início de 2003, uma indústria que tinha empregado 40 mil trabalhadores, fosse responsável por no máximo 1.800. E sumiram os estaleiros, eles passaram a produzir navios de pequeno porte, quando produziam aqui no Brasil. Toda a demanda da Petrobras, por exemplo, por plataformas, considerando que uma plataforma básica custa 2 bilhões de dólares, significa 2 bilhões de dólares de demanda para o exterior e para o quê? Para empregos e riqueza em Singapura e na Coreia. Nós voltamos a fazer uma política de conteúdo local aqui no Brasil. Tanto que existe hoje estaleiros espalhados pelo Brasil afora. Tem estaleiro como o Atlântico Sul, lá em Pernambuco. Tem o estaleiro Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, com um dos maiores diques secos desta região do hemisfério. E, além disso, é importante sinalizar que hoje outros estaleiros estão espalhados no Brasil. Outros setores não estão perdendo competitividade na área industrial? Eu queria citar para a senhora o caso de uma grande indústria de alumínio, que está fechando o Brasil, vai abrir no Paraguai, porque a energia do Paraguai é mais barata que a nossa, porque a nossa tem uma carga tributária de 42%. Sabe por que a energia do Paraguai é mais barata do que a nossa, Heródoto? Não. Porque não se consome energia na quantidade, vamos dizer assim,
é que nós consumimos. Tanto é assim que durante os últimos 20 anos, depois de Itaipu, nós que consumimos a parte da energia do Paraguai que vinha para nós. Então, a venda a preços mais baixos no Paraguai não tem... Então, você não acha muito alto uma carga tributária de 40%, não, mais de 40% para esses 3? Agora nós vamos discutir outra coisa. Eu estou falando que eu não acho que esteja havendo no Brasil desindustrialização. Agora, se você me perguntar se o Brasil precisa de uma reforma tributária, eu te direi que sim, por algumas questões. Eu te direi que é fundamental a gente reconhecer que o sistema tributário no Brasil está um tanto quanto caótico. Primeiro, acho que nós vamos ter de simplificar os tributos. Nós vamos ter de eliminar. Mas com isso a gente vai pagar menos imposto? Porque eu acho que a grande pergunta que a gente faz quando ouve falar reforma tributária, e já temos aqui um ex-ministro, é o seguinte: a gente vai pagar menos imposto com reforma tributária ou a gente só vai continuar pagando? Você vai pagar menos imposto em áreas selecionadas. Porque também vamos lembrar que toda a política social do Brasil ela é financiada com impostos. Então, eu estou completando. Eu acho que é importantíssimo desonerar investimento e aumentar a competitividade do Brasil nessa área. É importante diminuir também imposto. Você vai diminuir a carga sobre folha de salário. Porque o Brasil tributa folha de salário, o que desincentiva o emprego. Então, você vai diminuir a carga tributária sobre investimento, você vai diminuir a carga tributária sobre as empresas que tenham folhas de salário maiores, então você vai fazer uma tributação mais proporcional. Eu, pessoalmente, também sou a favor de uma avaliação e uma redução na área de energia elétrica. Acho que houve uma substituição, no caso dos estados, mas isso tem que ser feito com cautela. O estado vai perder a arrecadação? Do ICMS, é isso que eu vou chegar lá. Hoje, o ICMS dos estados, ele se dá basicamente sobre combustíveis, a arrecadação é combustível, energia elétrica e telecomunicação. Não é possível você tirar isso, senão você quebra todos os estados brasileiros e, em vez de você resolver, você cria um problema. Por isso que eu comecei dizendo em que áreas que eu acho que tem de ter. Outra questão que eu acho gravíssima... Mas para não perder tributação, a senhora baixa de um lado, tem que compensar de outro. Depende, se você ampliar a base de arrecadação, não. Você pode aumentar a arrecadação de várias formas. Uma perversa, quando você aumenta a alíquota. Outra, que é fruto do aumento da atividade econômica. Porque quando a economia cresce, a taxas que a nossa cresce, aumenta a arrecadação, porque as empresas vão ter mais lucro, então vão pagar mais. Porque as pessoas vão consumir mais, também vão cobrar mais. Outra questão que é importantíssima, a formalização. Os empregos, que antes eram sobretudo informais até 2005, a partir de 2005 você tem um grande surto de empregos formais. Empregos formais, melhora a arrecadação, porque paga-se tributo sobre eles. A senhora é favorável a taxar mais os ricos para poder compensar essa distribuição melhor da carga tributária? Aumentar, por exemplo, a alíquota do imposto de renda, que hoje é 27,5% para 30%, 35%? Olha, nós temos feito o percurso contrário, né? Nós temos, apesar das críticas que recebemos, inclusive diante da crise, nós reduzimos o imposto de renda para aumentar o consumo dos setores médios. Eu vou te falar o que eu acredito na reforma tributária. Mas, ministro, o PT... Se você me permitir. Eu acredito na desoneração de investimento, acredito na desoneração da folha de salário, só óbvio que você não pode fazer uma desoneração total, senão você quebra a Previdência, então tem de haver uma compensação feita pelo Tesouro. Eu acredito numa outra questão que eu acho fundamental, a uniformização do ICMS dado um produto. Tem de ser o mesmo ICMS pelo Brasil, porque tem também, hoje no Brasil, um efeito muito pernicioso para o país inteiro. Então, com essas mudanças, a carga tributária sobe, desce ou permanece onde está? A tendência é que você tenha uma carga tributária melhor distribuída do que a vigente, que é uma carga tributária em que o que tem importância de você desonerar, você não desonera. E vou te dar um exemplo absurdo que ocorre no Brasil, como efeito do passado. No passado, qualquer tesouro, ou estadual ou federal,
não devolvia crédito tributário, porque fazia caixa com ele. Então, o prazo era 48 meses. Aí a União reduziu para 24 e depois nós reduzimos para 12. Eu sou a favor da devolução imediata dos créditos tributários. Imediata e automática. Tem estados hoje ainda com 48%. Eu não sei aqui em São Paulo como é que é, não tenho isso de cabeça. Mas estou te dizendo que na maioria dos estados o tempo de devolução é altíssimo. Essa é uma distorção que significa o seguinte: eu estou tendo uma carga tributária incorreta sobre quem não deve. Agora, a senhora é favorável à tributação das grandes fortunas? Olha, o projeto que já teve no Congresso foi e voltou? Acho que essa é uma questão que, para ser aprovada no Brasil, demandaria uma imensa energia política. Acho que nós estamos numa fase muito importante do Brasil, que é de aumento da competitividade. E aí, quando a gente fala de aumento da competitividade, nesse momento nós vamos ter de falar, sobretudo, de redução sobre investimento. Mas, ministro, o seu de partido, devolução mais rápida possível ministro, de o seu créditos partido tributários. defende a taxação das grandes fortunas e já fez proposta, inclusive, de aumentar o imposto no país, né? Inclusive para ter toda essa rede de proteção social que existe hoje no governo petista. A senhora teme que durante o seu governo o PT possa tomar uma linha mais radical em relação a vários assuntos, como o controle da mídia, que é uma proposta do partido? Como é que a senhora, como presidenta, vai enfrentar esse possível radicalismo do partido indo mais para a esquerda? Eu posso te responder o seguinte: no que se refere ao controle social da mídia, eu acho que eu não vejo muito o que significa controle social da mídia. Acho que, como qualquer área, se significar diminuição do grau de monopolização... Liberdade. Não, liberdade de imprensa eu acho que não tem de ter controle nenhum. Se você é isso, eu sou contra qualquer controle. Acho que o Brasil tem uma grande conquista a preservar, que é a liberdade de imprensa, de opinião e de expressão e de organização. Acho que essas 4 liberdades, elas são muito preciosas para a gente negociar ou adjetivá-las. Não se adjetiva isso. O que eu queria dizer era outra coisa. Eu estava falando o seguinte: se querem discutir novo marco regulatório, é outra questão. E aí, o controle social não é social, é público, né? Como em qualquer outro setor. Ministro, a senhora citou a liberdade de imprensa. Um grupo contratado por sua campanha, formado basicamente de jornalistas, produziu um dossiê contra o candidato da oposição. O sigilo fiscal de um político tucano foi quebrado. Queria fazer 2 perguntas à senhora. A senhora encomendou, a senhora sabia da existência desse dossiê e a senhora encomendou esse dossiê? Olha, eu te agradeço a pergunta, Sérgio, apesar de eu já ter respondido essa questão para a Folha N vezes. E acho que todos vocês sabem. Se há dossiê, porque até hoje eu não vi papel nenhum, ele não foi feito pela minha campanha. Ele foi produzido em outras circunstâncias. A Folha até um determinado dia, se eu não me engano, 5 de junho, colocou nas suas páginas o seguinte: isso que se chamava dossiê era uma reportagem investigativa patrocinada pelo Estado de Minas. E esse patrocínio do Estado de Minas tinha sido feito há alguns anos atrás, não sei se 1 ano, 1 ano e meio, e foi contratado um jornalista para isso. Era disso que se tratava. Então, eu até hoje não vi nenhum papel deste referido documento. Agora, esse jornalista trabalhava para esse grupo contratado Ele não trabalhava para nós, também nós já dissemos isso ad nauseam, ou seja, cansamos de dizer que nós não contratamos, a minha campanha não contratou, ninguém do PT contratou. Mas o Lanzetta fazia parte da sua campanha, não, né? Ele não fazia parte da minha campanha. O Lula também disse que não sabia de nada do mensalão. Só não sabia de nada, não, senhor. Tudo bem. Mas o não é responsável pela campanha? Era uma empresa contratada para fornecer pessoal, né? Contratar pessoas que a gente indicava e ele fornecia uma análise de mídia
estritamente isso. Mas o senhor não é Todas responsável as pela coisas... campanha, Não, nós não somos responsáveis pelo que faz uma empresa. Aliás, nós vivemos num regime em que as empresas privadas, elas têm a sua autonomia plena garantida pela legislação. Ele é responsável perante a todos os órgãos pelo que ele faz. Nós não assumimos nenhuma responsabilidade por nada feito por uma empresa. Não assumimos porque não é da nossa responsabilidade. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Também nós não somos os únicos clientes. Não somos? Não, nós não somos os únicos clientes. Sim. Ele não é uma empresa que existia para nos servir pura e simplesmente. Quando surgiu essa denúncia, principalmente a mais grave de que o sigilo fiscal de um político tucano foi quebrado, porque a senhora não rompeu... Vocês provaram isso? Sim, há provas em poder veja bem, do jornal. É importante que o jornal traga essas provas a público, porque senão o jornal não tem fé pública, como eu não tenho fé pública. As provas foram mostradas em reportagem de maneira a não revelar a nossa fonte, Você me desculpa, Sérgio, eu quero insistir garantido. nesse ponto. Agora, não foram mostradas em nenhum momento. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nós não podemos aceitar, Sérgio, no Brasil, quando surgiu essa porque denúncia... vivemos numa democracia, nós não podemos aceitar acusações sem prova. E não somos nós que provamos, é quem acusa que prova. Então, eu acho oportuno que se prove isso. Eu convido a senhora a ler a reportagem que eu já li várias facsímiles do já li sigilo tanto que eu já li quebrado que sempre que nos tucano. Atribuem isso, nós tomamos medidas muito concretas. Nós, você me desculpa, processamos, né, o acusador. Agora, vocês, nós não processamos porque nós respeitamos a liberdade de imprensa. Achamos que vocês estão protegendo a fonte. Agora, enquanto vocês não demonstrarem a prova, é uma acusação, do nosso ponto de vista, infundada. Mas, ministro, quando apareceu essa denúncia toda sobre a produção de dossiês de uma empresa, de um grupo contratado pela sua campanha, por que a sua campanha não se desligou desse grupo? Não só o grupo, inclusive quando ocorreu a denúncia, houve um pedido imediato de cancelamento do contrato por parte da empresa. Vocês mesmos noticiaram. Agora, sabe o que eu acho disso tudo? Acho que está em curso uma tentativa de atribuir a nós questões que não foram criadas no nosso ambiente político. É isso que eu acho. A senhora não acha que é fruto de um grupo de aloprados número 2? Não, acho que é uma tendência para forçar essa interpretação, por razões políticas. Candidata. Acho que é isso que acontece. Candidata, a senhora já respondendo uma pergunta do Germano Oliveira, disse que não é um poste. Agora, de qualquer maneira, a eventual eleição da senhora... Acho que eu não pareço muito com um poste, não. Viu, Paulo Caruso? Não me desenha, não me faça isso de me desenhar como um poste. Agora, de qualquer maneira, a eventual eleição da senhora será uma vitória incrível do presidente Lula, né? Que estará concluindo seu governo com enorme popularidade, tendo feito sua sucessora. Como é que a senhora imagina que vai ser, em caso de vitória, a sua relação com o presidente Lula? A senhora não teme ficar um pouco à sombra desse gigante político que o Lula vai se transformar? Ou a senhora acha que ele vai ser mais um conselheiro? Como é que a senhora... Há quem diga que a senhora tem personalidade forte e vai tentar mantê-la um pouco à distância. Como é que vai ser? Como seria nessa situação? Eu posso te explicar, Rila, uma coisa assim muito forte. É a relação que eu construí com o presidente Lula nesses últimos anos da minha vida. Primeiro porque foi um momento muito importante, Rila. Depois, porque foi uma relação em que eu participei diuturnamente junto com o presidente nesse processo a partir de 2005, né, quando houve toda aquela crise, quando havia, não foi na época, eu não comecei no governo, na época em que o governo estava com o que ele tem hoje, 76% de aprovação. E nós fizemos o país mudar. Eu acho que o Brasil, uma coisa é inegável, nós mudamos o Brasil. E essa parceria que eu fiz com o presidente, ele determinando o que devia ser feito, mas ele é uma pessoa extremamente respeitosa, que pede opinião da gente, que trabalha em equipe, que tem uma grande, inclusive, humildade quando se trata de construir sua equipe mais próxima e de trabalhar com eles. O presidente nunca acha que ele resolve, que ele que faz. E isso eu aprendi muito com ele.
que é algo que nós temos sempre de perseguir, é construir uma equipe de gente capaz e que tenha a sua mesma percepção. Eu acho que o sucesso do governo Lula, uma parte dele, eu participei da construção como outros companheiros de governo que eu tenho. E acho que o presidente será sempre uma das pessoas importantes do projeto que eu defendo e hoje sou eu que represento. Vou querer muito que o presidente me aconselhe, vou querer muito que o presidente, até porque eu tenho essa relação muito forte com ele. Não temo nenhuma, e até porque eu conheço o presidente. O presidente é uma pessoa muito respeitosa. Jamais seria capaz de ter um tipo de interferência, mas também não seria capaz de ter um tipo de participação que ele mesmo acha indevida e que acha que um presidente tem de ter uma participação mais para a solução de problemas. Eu vou querer que o presidente me ajude a aprovar reformas importantes. Eu vou querer que o presidente participe com seus conselhos. Agora, eu tenho clareza que o presidente participará como esse presidente. Candidata Dilma, nós vamos fazer aqui mais um intervalo no nosso programa de hoje. Você está acompanhando aqui o Roda Viva conosco, que é o nosso entrevistado na sequência de 3 entrevistados. É a candidata do PT, a presidência da República, Dilma Rousseff. A gente volta em instantes. Até já. Bem, você acompanha aqui esta última entrevista, a série especial que o Roda Viva apresenta na corrida presidencial de 2010. E hoje aqui conosco, no nosso estúdio, está a candidata do PT, Dilma Rousseff. Eu não vou monopolizar mais a pergunta, que a Vera já ficou brava aqui comigo, candidata. Mas apenas rapidamente eu queria dizer o seguinte, como é que a senhora pretende fazer uma distribuição de renda no país, que é criticado por vários estudiosos, dizendo que nós somos um país de alta concentração de renda? Não é? No passado, a gente ouvia a oposição dizer que os banqueiros ganham bilhões e nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam agora, durante os últimos 8 anos, bilhões e bilhões, a gente nem sabia quantos bilhões ganhava, agora a gente sabe pelo menos. E se a senhora é favorável àquela proposta que rolou lá no Fórum Mundial Social, de que todas as empresas deveriam dar 5% do seu resultado a título de compensação aos seus colaboradores? Olha, eu acho que esse tipo de proposta não está muito fundamentado. Tem de explicar mais. Se é distribuição de lucro, nós todos somos a favor. Hoje, no Brasil, grandes empresas fazem distribuição de lucro para os seus funcionários, né? Empresas, geralmente, as multinacionais é que são as mais empenhadas nessa questão da distribuição de lucro. Mas como é que a senhora distribuiria a renda, então? Eu queria, então, falar sobre distribuição de renda. Posso falar rapidinho? Pode. Você me permite, Vera? Então, deixa eu só falar rapidinho. Eu acho que nós tivemos uma situação no Brasil muito boa. Nós tivemos um aumento da renda dos ricos, mas a renda dos pobres e dos mais pobres no Brasil cresceu a taxas chinesas, asiáticas. E a renda dos mais ricos teve um crescimento também, mas não a taxas chinesas. É isso que explica que, nesse momento do crescimento no Brasil, nós diminuímos a desigualdade social. É que houve crescimento da renda de todos, só que a renda dos mais pobres teve um crescimento maior. Eu acho que três fenômenos são muito importantes no Brasil. O primeiro foram os programas sociais do governo. Acho que do Bolsa Família, passando por todos os programas de agricultura familiar, de garantia de financiamento, compra de equipamentos e compra dos produtos, chegando a programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, nós fizemos uma consistente política de distribuição de renda, inclusive com investimento em saneamento. De outro lado, o Brasil, nesse processo agora, teve uma outra característica, que é nós crescemos e distribuímos renda e, pela primeira vez, depois de muitos anos, houve mobilidade social. 31 milhões foram para a classe média, 24 milhões saíram da pobreza. Mas eu quero te dizer que uma das coisas importantes disso é que
a renda do trabalho foi responsável pela grande parte também do crescimento da renda. Então, foi o trabalho formal. Esses 13 milhões, o número é interessantíssimo, é 13.013.131 vagas. Então, é 13.013.131 de novas vagas, novos empregos criados. Então mudou a quantidade percentual de renda acumulada na mão da elite brasileira? Não que mudou, é que o crescimento não foi... cresceu para ela também, só que não cresceu a taxas que cresceu para os setores mais pobres. Os mais pobres no Brasil, todos os dados são da Fundação Getúlio Vargas, você pode olhar os estudos do Ricardo Paes de Barros, todos eles apontam por um crescimento diferenciado da renda. Eu digo uma coisa, sempre insisto nisso. O Brasil pode sair de uma economia emergente e virar uma economia desenvolvida. Ele pode e tem todas as condições para fazer. Agora, isso não é só crescimento econômico. Nós vamos ter de tirar da pobreza o resto que ainda está lá. Porque em 8 anos, ninguém consegue resolver problemas que se acumularam por mais de 30, 40, 50 anos. Hoje, no Brasil, por exemplo, nós, quando chegamos no governo, tinham 77 milhões de pessoas que ganhavam abaixo de meio salário mínimo. Como reduziu 24, ficaram o quê? Ficaram 53. Então, 19 ganham abaixo de 1/4. 19 milhões, 1/4 de salário mínimo per capita. E 34 milhões ganham abaixo de meio salário mínimo per capita. Por isso é que eu digo, Heródoto, que de 2011 a 2014, nós temos de ter uma meta, que é a erradicação desses mais pobres, que são os que ganham abaixo de 1/4 de salário mínimo. Agora, é bom que se diga uma coisa. Eu li no jornal, se eu não me engano, foi ontem, a partir de uma análise daquela pesquisa de orçamento familiar, que chama POF, feita pelo Ricardo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, que houve nesse período 2008-2009 uma redução de mais 9 milhões de pobres no Brasil. Então, essa é um objetivo perene, talvez o estratégico do meu governo. É que esse país, se ele tiver nesses 190 milhões de brasileiros, se ele contar, com um aumento crescente, constante, daqueles brasileiros que vão para classes médias, que saem da pobreza, nós vamos ter um grande mercado consumidor. E aí eu chego no último ponto. Nós tivemos um mercado interno muito forte nesse período. Por conta de quê? Por causa do crédito. Quando recebemos o governo, tinha 400 bilhões, viu, Vera, o estoque de crédito no Brasil era de 400 bilhões de reais. Hoje tem 1 trilhão e 400 bilhões. Então, tem um acréscimo de 1 trilhão de reais via crédito. Eu tenho certeza que o Brasil, se te trilhar por esse caminho, não só vira uma economia desenvolvida, vira uma nação e uma sociedade desenvolvida. Eu não estou brava com o Heródoto, na verdade eu estava querendo pegar uma carona aqui na questão tributária. Se eu bem entendi, a senhora não está se comprometendo com uma redução da carga tributária. A senhora está falando em redistribuir esses impostos. Eu estou me comprometendo com a redução de impostos sobre investimento, sobre investimento, Vera, eu quero te dizer que eu estou me comprometendo com uma redução para zero. Eu acho que não pode ter tributado o investimento. Acho errado, acho que é contra o interesse do país tributar investimento. Mas acho que tem de ter uma redução sobre folha de salário, não pode ser zero, porque qualquer economista faz a conta e percebe que se ele retirar, se ele fizer uma redução brutal da carga da tributação sobre folha de salário, que é o que financia a Previdência, você vai ter um problema sério na Previdência. Então, tem de ter uma redução acompanhada de uma reposição pelo Tesouro. Sou a favor de um processo de redução da tributação sobre energia elétrica. Mas eu quem sou a vai favor. pagar a conta, sou a favor. ministra? Porque se a senhora vai pretende aumentar manter... a base de arrecadação, está aumentando.
sem aumentar a alíquota. Todos nós sabemos disso. Sabe aquilo que aconteceu em 2008, Vera? Que nós fizemos um superávit primário, se eu não me engano, posso falar um número não muito perfeito, de 3,6. Acho que foi um pouco mais. Além de fazer esse superávit primário, nós fizemos 0,5% de poupança e colocamos no Fundo Soberano. Este ano vai dar a mesma coisa. Este ano, fazendo superávit primário de 3,3%, que é um alto superávit primário, nós vamos ter um aumento da arrecadação e vamos ter também uma apropriação disso pelo Fundo Soberano. Eu não acho que nós podemos analisar esse período que nós estamos com os mesmos padrões que a gente analisava o Brasil quando a economia crescia 1%, 2%. O Brasil, a gente está achando que um crescimento módico é 5,5%. Nós estamos trabalhando hoje, e esse é o objetivo do governo. O objetivo do governo não é saltar para um crescimento que ainda o país pode não aguentar de 9%, mas é manter estavelmente um ritmo de crescimento que vai aumentar a arrecadação, vai possibilitar que você faça certas reformas sem que você comprometa a capacidade de gasto do Estado brasileiro. Candidata, pois não. Me chamou a atenção nesse programa as vezes em que a senhora mencionou a palavra reformas. A senhora defendeu a reforma política, demonstrou certa inclinação por uma reforma tributária, falou de reforma de novo agora e disse que gostaria da ajuda do Lula para aprovar reformas importantes. Essas duas, por exemplo. A senhora pretende, assim, logo no início do governo, caso vença, já começar com essas reformas, aproveitando o embalo da popularidade da eleição? Eu te diria o seguinte, viu, Rila? Geralmente, esse é o conselho que se dá para um governante que está entrando, que ele aproveite o início do governo em que as coisas assim são mais, eu te diria assim, mais otimistas, há um clima de ajuda para aprovar reformas. Essa é o que eu pretendo fazer. Eu sei, Rila, que, por exemplo, tem diferenças de opinião a respeito da tributária. Outro dia eu vi uma análise e que eu queria levantar aqui, em que dizia o seguinte: a gente, se não conseguir a reforma total, nada te impede de fazer algumas tópicas, porque o país não pode esperar em algumas áreas. Essa questão da desoneração do investimento, da diminuição, por exemplo, da tributação sobre remédios. Tem certas coisas que o Brasil pode tomar iniciativa, mas tem outras que você não consegue. Uniformização de ICMS no Brasil, que vai impedir certo tipo de concorrência muito perversa, que é o fato de que um imposto menor... Bonitinho esse. Essa daí tá bonitinha. Eu não pude deixar de olhar, viu, Paulo? Sabe, essa questão que eu acho grave. Em alguns estados, o ICMS é deliberadamente menor para atrair a entrada de produtos importados, que, ao entrar nesse estado, são comercializados em outros e fazem concorrência com cadeias produtivas instaladas e de forma perversa, porque o importado fica mais barato que o produzido aqui. Ministro. Então, eu acho que é necessário que a gente tenha, que a gente tome medidas. De qualquer jeito, eu quero te dizer o seguinte: eu tenho a convicção que para o Brasil, ganhar em competitividade, nós temos de apostar na redução dos custos logísticos e tributários. Ministro. E energéticos. Eu acho que nós temos de apostar nos 3. 2, você entende? Eu conheço, assim, de forma, assim, quase... eu respirei isso durante muito tempo. O tributário por tudo que eu escutei de empresários, de setores médios da população, de pequenos empreendedores, né, que hoje tem o benefício do Super Simples, e a gente viu que melhorou muito e aumentou muito a formalização. E também, uma coisa que eu acho que é importante, nós aprendemos, quando desoneramos o IPI e o PIS/COFINS de automóveis da linha branca durante a crise, que você pode desonerar. Você pode até ter uma perda momentânea, mas você tem um ganho de aumento da produção, de aumento de venda. Então, o grande problema no Brasil é
Esse período é construir a ponte entre o momento que você perde, que você desonera, e o momento futuro que você ganha. Os governadores não deixam fazer reforma. O ministro Palocci está aí. O governo ficou 8 anos não conseguiu fazer reforma. Eu tenho absoluta clareza que os governadores não gostam. Agora, uma coisa que nós fizemos também diante da crise foi importante. Nós fizemos duas coisas. Para os municípios, nós repusemos aquilo que eles perderam com a desoneração. Para os governadores, nós criamos linha de financiamento especiais, também que recompunham um pedaço do que tinham perdido. Sem alguma compensação, eu concordo contigo, viu, Oliveira? Não se faz reforma no Brasil. Você perde energia política e não consegue. Ministra, mudando um pouquinho de economia, do que a senhora está falando, nós temos muitas perguntas aqui dos telespectadores e algumas sobre saúde, como a do Rafael Teixeira, que mora em Belém. Ele pergunta o que a senhora faria para que no seu governo a saúde tivesse tanto êxito quanto a economia, caso a senhora seja eleita nas próximas eleições. Olha, eu acho que o grande desafio da saúde é fortalecer o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde hoje, você tem o Programa Saúde da Família, você tem os postos de saúde, né, que existem em cada cidade, ou em alguns bairros, ou em vários bairros. Nós reforçamos muito o Programa de Saúde da Família. E você tinha de outro lado os hospitais de média e alta complexidade. No meio desse sistema tinha um vazio. Eu sou a favor das UPAs que foram agora iniciadas a partir de 3 anos atrás pelo governo, que são as unidades de pronto atendimento 24 horas, que tratam da assistência de urgência e de emergência. E lá você chega, você faz aquele tratamento fundamental para a pessoa que está na situação de urgência e emergência, ou pressão alta, ou crise de diabetes, enfim, ou sofreu um acidente, ou está tendo um infarto. E, imediatamente, ali tem todo o tratamento e o atendimento é 24 horas, porque as pessoas não escolhem a hora de adoecer, nem as pessoas adultas, nem as crianças. Com ou sem a participação daquelas organizações sociais para dirigir os hospitais? Olha, eu acho que as experiências de participação de organizações sociais dirigindo hospitais são muito boas. Eu vi a experiência do PSDB e do DEM aqui de São Paulo. Mas também do PSB, do Eduardo Campos, que eu vi uma experiência muito boa. Outra experiência interessante é lá do Sérgio Cabral. E acho que desses dois tem uma segunda experiência que é muito interessante, que são as clínicas especializadas, que não mais para atendimento de urgência e emergência, nem tampouco para tratamento hospitalar de média e alta complexidade que a pessoa vai para fazer uma intervenção. Mas aquela clínica especializada que muitas vezes a pessoa tem de procurar porque está com um problema no estômago, tem de fazer um exame, tem de ter um tratamento com especialista. Precisa ter mais CPMF outra vez, ministra? Como? Tem que ter CPMF de novo? Mais Olha, eu acho que a gente não volta para trás na história. Agora, que a perda da CPMF foi uma perda muito grande, porque ninguém vai me dizer que um sistema de saúde, que em todo lugar do mundo é caríssimo, perde 40 bilhões e fica tudo por isso mesmo. A não ser uma discussão absolutamente ideológica. Eu não teria acabado, então, para a senhora, não teria acabado e voltaria. Pelo governo? Mas nós deixamos isso claro, que não tinha de ter acabado. Voltar agora, acabou, está acabado. Não acho que é por aí, você entende? Acho que nós vamos ter de abrir uma discussão sobre financiamento da saúde. Aliás, viu, Oliveira, eu concordo com o Jatene, se eu não me engano, é o Jatene, que diz o seguinte: ninguém pode olhar a saúde no Brasil e não perceber que tem subfinanciamento. Ninguém. Até porque a quantidade de recursos que nós damos para a saúde no Brasil é proporcionalmente menor que dos outros países da América Latina e do mundo. Então, essa é uma questão que nós vamos discutir abertamente. Candidata Dilma Rousseff, nós vamos fazer então aqui o nosso último intervalo. Você está acompanhando aqui a série de 3 entrevistas com os candidatos à presidência da República, aqueles que estão melhor colocados nas pesquisas. Rapidamente nós voltamos com o último bloco do programa. Até já.
Bem, você acompanha aqui no Roda Viva uma entrevista com Dilma Rousseff, que é candidata do PT à presidência da República pelo PT. Candidata Dilma, gostaria também que esclarecesse um pouco aqui para o nosso telespectador algumas questões, acho que bastante importantes, do que diz respeito à economia que o próximo presidente da República vai herdar, seja a senhora ou qualquer um outro. O Brasil assinou agora com o G20, né, uma disposição, essa disposição diz que até 2011 vai haver corte de gasto do governo de um lado. Todos eles concordaram com isso, inclusive o ministro Manteiga assinou lá pelo Brasil. Como é que sabe o custo de gasto de quem, né? O custo de gasto do Estado, suponho. Não, dos países desenvolvidos. Sim, mas só deles, dos emergentes, não? Não. Os emergentes vão continuar gastando? Não. E o corte de gasto deles, dos países desenvolvidos, viu, Heródoto, está condicionado também à manutenção das políticas de crescimento, para que o ajuste dos países desenvolvidos não signifique uma redução drástica dos mercados dos países emergentes. Então, agora, eu fiz essa introdução pensando no seguinte, então, se não tivermos cortes de gastos, como é que o próximo governo vai tratar da questão da Previdência Social, que o ano passado teve um prejuízo, assinalado de mais de 42 bilhões de reais, 42,6 bilhões de reais, e esse ano os aposentados, aqueles que ganham acima de um salário, tiveram um pouquinho acima, né, da reposição apenas da inflação, tiveram um ganho real, o que vai fazer com que essa conta seja ainda mais, esse déficit seja maior esse ano. Como é que o novo presidente vai ter que tratar dessa questão? Primeiro, deixa eu só voltar um pouquinho e dizer o seguinte, não tinha o menor sentido em que o receituário para os países desenvolvidos que cometeram barbaridades na área financeira, com seus bancos, com seus governos, seja o mesmo receituário aplicado a países emergentes que não têm o mesmo problema. É como se a gente fosse obrigado a tomar o remédio, porque ele é amargo, eles não estão gostando e nós, por solidariedade apenas, que seria uma solidariedade um tanto ou quanto burra, fôssemos tomar o mesmo remédio. Então, nós não precisamos tomar esse remédio, então, é isso? Esse remédio não é nosso. O Estado está sob controle. Nós não vamos fazer, eles têm de reduzir o déficit deles em 50%. Ministra, é uma redução brutal. Por quê? Porque você vai olhar o seguinte, falam que nós temos uma dívida muito alta. Não é verdade. Compare a nossa dívida líquida sobre PIB com a dívida líquida dos países europeus, com os Estados Unidos e com o Japão, e o que você vai ver? Que nós somos hoje um dos países que tem a menor dívida líquida sobre PIB, que tem um déficit nominal bastante baixo. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa independente do G20. A gente quer reduzir o endividamento. Se você olhar as projeções, a nossa projeção é de queda do endividamento. Aliás, desde o início do nosso governo, o endividamento, dívida líquida sobre PIB, passou do nível de 60 para 42,2 agora, em abril. Ministra, e por que, na sua opinião, o Brasil não consegue reduzir a taxa de juros para níveis internacionais? Estava caminhando para isso até o início da crise, para a taxa de juro real se aproximar de níveis internacionais. Veio a crise, o Brasil está de novo num processo de aumento de taxa de juros ainda durante essa crise, quando o resto do mundo está aí perto de taxas negativas de juros. E o Brasil não consegue vencer essa questão. Vera, os outros países, principalmente os países desenvolvidos, estão com taxas próximas de zero, sobretudo porque, né, eles precisavam disso como sendo uma das medidas anticíclicas que eles estavam tomando. A partir de um determinado nível, eles baixaram a meio, que equivale a zero, né? Eles fizeram isso, é medida anticíclica deles. Não é porque eles estão... o que eu quero dizer é o seguinte, eles não estão fazendo isso por serem saudáveis. Eles estão fazendo isso porque estão metidos numa situação extremamente complicada. Eles tinham grandes passivos. Se eles não derrubam a dívida, eles não conseguem fazer a rolagem do passivo deles. No nosso caso, Vera, eu acho que nós caminhamos a passos céleres para a redução das taxas de juros. Só que a gente tem de ter responsabilidade. Você não reduz a taxa de juros só falando o seguinte, eu quero reduzir a taxa de juros. Eu acho que para a gente reduzir de forma sustentável, tá, nós vamos ter de manter duas coisas.
decrescente a dívida líquida sobre PIB e o déficit nominal. Eu acredito que neste prazo de 2011 até 2014, mantido o crescimento do Brasil em torno dos 5, 5,5%, 4,5%, nós vamos conseguir convergir para taxas de juros internacionais. Eu queria destacar que nós demos um passo largo. A taxa real de juro ex-ante do Brasil 2002 é entre 15% a 20%. Taxa real. Nós estamos no entorno dos 5%. A senhora pretende é alta, reduzir... ainda para mim é. Eu gostaria que ela reduzisse, mas isso não é uma questão de vontade. A senhora pretende reduzir a meta de inflação a partir de 2013? Nesse curto prazo, enquanto tiver essa conjuntura internacional, acho uma temeridade fazer isso. Então a senhora que vai mandar no Banco Central, não vai ter independência no Banco Central? Não acho isso. Eu acho que o Banco Central tem de ter autonomia operacional como teve até hoje. E deu muito certo no Brasil. E por que não formaliza? Porque o candidato Serra e a candidata Marina não acham que Posso falar uma questão coisa? de juros é uma questão de governo. Não tem um partido político no Brasil que seja a favor da formalização da autonomia do Banco Central. É investir e ficar perdendo tempo com algo que não ocorrerá. Não há, eu pelo menos entendo assim, acho que do jeito que está, nós temos conseguido muita coisa. Autonomia operacional do Banco Central, status ministerial para o Banco Central no que se refere ao seu presidente, o seu ministro. Então o presidente da República tem que ser mão de ferro, então, no Banco Central. Não pode assim? Não pode deixar a política econômica fugir desse controle. O Banco Central não pode ter autonomia. Autonomia formal que nós estamos falando. Hoje o Banco Central tem autonomia operacional e está indo muito bem. Não há nenhum nível de manipulação, tanto que não há, Germano, não se pode dizer que o governo do presidente Lula e nós fizemos qualquer manipulação sobre o Banco Central. Exemplo, alguma vez você viu dizer no Brasil que por 2 vezes se aumentasse a taxa de juros em época de eleição? Pois nós aumentamos. Por quê? Respeitamos a orientação do Banco Central. Eu não concordo com tentativas de tornar, de dizer, não ser aquilo, não concordo falar que o Banco Central não é a Santa Sé. Né? Ninguém está discutindo Santa Sé, nem infalibilidade, somos todos humanos. Agora, que o Banco Central tem hoje um nível de conhecimento que permite que ele tenha maiores informações a respeito da situação financeira dos bancos internacionais, da situação financeira dos bancos locais, é inequívoco. Ele tem. Manter o Henrique Meirelles no cargo? Olha, eu posso te falar uma coisa? Eu sou brasileira, né? E sou supersticiosa. E como uma brasileira supersticiosa, não sentarei em cadeira nenhuma antes de ser eleita pelo voto secreto e direto dos brasileiros. Ministro. Portanto, qualquer discussão a respeito de quem vai ser ministro, vai ser presidente, vai ser o que seja, é uma discussão, para mim, extemporânea. Então, a senhora não faço isso nem ver. A senhora derruba a minha não próxima só porque pergunta. Eu não concordo, mas porque dá azar. A senhora derruba a minha próxima pergunta, que eu ia perguntar quem vai ser a Dilma de Dilma. Se o ministro aqui, Antônio Palocci, sentado aqui Olha, com a gente, eu estou procurando uma Dilma assim e um Dilma, viu? Ou um Dilma, pode ser. Dilma, pode ser Dilma. Você conheceu o Gilberto Carvalho? Aproveitando, a senhora, se eleita, a senhora preferia ser chamada de presidente ou de presidenta? Você sabe que há uma polêmica, Sérgio, sobre isso? Uma polêmica que é a seguinte. Tem gente que fala, então você vai... Outro dia me falaram assim, então, se é presidenta, você vai chamar agora motorista de motoristo? Entendeu? Então já deu toda já está dando toda, vamos dizer assim, a polêmica que a gente estava esperando que desse, né? Falando em polêmicas. Agora, sabe por que falam muito em presidenta? Porque aqui na América Latina, 2 mulheres são presidentas. A Michelle Bachelet foi, e se eu não me engano, a Cristina Kirchner é presidenta.
Ministra, falando em polêmicas, né, não posso deixar de fazer algumas perguntas polêmicas dos nossos... Nós estamos no final do programa. Ok, vamos finalizando então. A Maria Quintero, de São Paulo, ela quer saber a sua opinião sobre o aborto e o Augusto Patrini quer saber o que a senhora pensa do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essas duas perguntas nós fizemos também a pedido dos telespectadores aos outros dois convidados. Não, eu acho muito boas as duas perguntas. Olha, eu sempre digo uma coisa, eu não acredito que tenha uma mulher que seja a favor do aborto. Ou seja, não acho que as mulheres, elas fazem aborto porque elas são a favor do aborto, né? É uma coisa esquisitíssima, uma coisa absurda supor que alguém seja a favor do aborto, uma mulher seja a favor do aborto. Homem, eu não sei, estou falando de mulher. Além disso, eu acho que tem uma legislação no Brasil sobre essa questão. O que eu acho é que as mulheres que estão enquadradas naquela situação, elas têm direito de fazer na rede pública. Porque você não pode deixar e tem de tornar isso acessível, porque senão fica a seguinte situação. Mulheres ricas têm acesso a clínicas, né, a um tratamento. Mulheres pobres utilizam a tal da agulha de tricô. Então, eu sou a favor de manter a legislação e, definitivamente, eu protesto quando falam que tem alguém a favor do aborto nesse sentido, sabe? De ser a favor. E o casamento Na questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, eu sou a favor da união civil. Acho que a questão do casamento é uma questão religiosa, que eu acho que o Estado e as pessoas, e também acho que os indivíduos, eu como indivíduo, jamais me posicionaria a respeito do que uma religião deve ou não deve fazer. Isso é uma questão da religião, a gente tem de respeitar o que a religião considera. Agora, o direito, a herança, os direitos civis básicos, o direito à herança, o direito de receber aposentadoria do parceiro ou da parceira, eu acho que são direitos civis, esses têm de ser reconhecidos de forma civil. Okay. Bom, ministra, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Tem algum prognóstico aí para o jogo da sexta-feira entre o Brasil e a Holanda? Olha, eu já fiz vários. Hoje eu já fiz vários. Já ganhou algum bolão? Eu estou tendendo, viu? Primeiro eu queria dizer o seguinte, eu vou cumprimentar o Dunga. Dirijo meu cumprimento aqui para o Dunga e para os meninos da seleção. Hoje eles fizeram um jogo de encher os olhos, eu acho. Sexta-feira contra a Holanda vai ser mais barra pesada, né? Pois é, mas eu fiquei otimistíssima. Estou assim entre os 2 a 0 e 3 a 0. A senhora vai lá na África do Sul para cumprimentá-lo, se ele ganhar? Olha, eu vou tentar. Agora não tem garantia que eu vou, viu? Sei. Não tem. Mas se ele for porque campeão? Depende. Você entende? Primeiro que tem um problema chamado custo do deslocamento. Depois, eu estou fazendo uma campanha aqui. Pegar uma carolinha. Agora, eu quero te falar uma coisa. Se eu pudesse, eu ia. Agora, se eu não puder, eu vou torcer muito. Hoje já foi aquele sofrimento, né? Bom. Você só vai diminuindo o sofrimento quando faz. A senhora só não deu o resultado de sexta-feira para a gente poder encerrar o programa. Sexta-feira, Brasil e Holanda? Pois é, eu estou em 2 a 0. 2 a 0. Caminhando para 3 a 0. Tá bom. Candidata Dilma, muito obrigado pela participação conosco aqui no Roda Viva. Eu que te agradeço, Muito obrigado. Eu queria despedir também da Cristiane, do Paulo, que eu quero ver o que ele fez de mim ali. Todo telespectador viu, menos eu, do Sérgio, do Fernando, do Luiz Fernando Rila, né, do Germano Oliveira e da Vera Brandimarte. E do telespectador. Claro, muito obrigada, viu, Herói? Nós aqui agradecemos. Aí está, portanto, a apresentação da nossa bancada, feita pela nossa convidada de hoje. Não é? Nós queremos agradecer a participação dela em toda a nossa bancada. Quero lembrar o seguinte, muitas perguntas foram enviadas, a Cristiane separou as perguntas, vai passar essas perguntas enviadas pelo telespectador para a candidata Dilma Rousseff. Quero lembrar também que o programa Roda Viva é exibido aqui às segundas-feiras pela TV Cultura, em transmissão simultânea pela internet e também retransmitido para todo o Brasil através da TV Brasil e das emissoras da rede pública de televisão. Você fica agora com nossa programação ou veja mais uma atração aí na sua emissora local. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e até a próxima. Obrigado.